pra gente fechar aqui, a gente queria... A gente estava conversando aqui na nossa pauta sobre dois atletas, né? Que são, acho que importantes aí na vida de vocês, né? Pelo menos a gente vê isso aí na internet. Quando eu fiz a pesquisa lá de vocês, queria que o Alberoni falasse sobre o Messi, né? Que tem muitas reportagens lá falando do Messi. Queria que você também falasse sobre o Adriano. Se de repente você quiser comentar, também não quiser comentar. Fique que vocês ficassem à vontade para falar desses dois atletas, da relação deles com vocês, da carreira, das imagens. Vocês podem estar falando um pouquinho sobre isso? Claro. Na verdade, quem dera eu tivesse uma relação com ele hoje, né? Como é que foi a história, assim, né? E das notícias, das reportagens que linkam, né, o meu nome ao nome do Messi. Eu tive uma passagem pelo Barcelona, quando a gente falou lá atrás sobre a falta de orientação, sobre a falta de acompanhamento de uma empresa profissional ali acompanhando e te dando todos os caminhos, né, para serem seguidos. Faltou um pouco isso para mim na minha época lá de base, de jovem. Então, quando eu voltei da seleção, fui pro Bahia, e aí do Bahia, meu empresário na época, não era meu empresário, mas me ajudava bastante em buscar novas oportunidades. Ele brigou lá com o presidente do Bahia, e aí, buscando novas oportunidades para mim, houve o interesse do Barcelona em me contratar. Por quê? Porque em toda a minha trajetória de seleção de base, existia uma equipe da Nike, que acompanhava a seleção brasileira, como existe até hoje, né? Se tratando de uma marca que patrocina os atletas e a Confederação Brasileira de Futebol, eles sempre tinham uma comissão que nos acompanhava. E a comissão da Nike, na minha geração, na minha época ali de seleção de base, foi exatamente a equipe que assumiu o Barcelona logo em seguida, né? Presidência, diretoria, enfim, assumiram de fato o futebol do Barcelona. E aí, sabendo disso e me conhecendo muito bem por conta do bom rendimento ali na seleção, despertaram o interesse em estar me levando para o Barcelona, sabendo que eu estava livre do Bahia e muito recente ainda das competições de seleção, Inter de Milão e tal, então ainda estava naquela euforia ali de ser uma promessa do Vasco, com boas passagens, né? E boa perspectiva de futuro e tudo. E aí fui pro Barcelona. E aí quando eu cheguei no Barcelona, tinha um brasileiro lá, que era o Thiago Calvano, um zagueiro, daqui do Rio. Gente boníssima. Se eu não me engano, hoje tá morando nos Estados Unidos, não sei. E aí ia começar a pré-temporada. E aí a gente junto, né? Ele me recebeu na casa dele, que era do clube, né? E aí ele falou, cara, tem um... Eu perguntando, pô, mas como é que é, tal? O time é bom, não é? Não sei o que, meu irmão. Tem mistério, é aquilo, Europa é diferente, não tem muita técnica, e é mais na vontade, não sei o que. Mas tem um baixinho, argentino, irmão, que, ó, ninguém para. Eu falei, porra, brasileiro, né? Volante, pegador. Eu falei, baixinho argentino, deixa vir de graça só, aquela onda de dar agulhão, de querer achar que é mais esperto, vindo de seleção. Deixa vir. Meu irmão, pra quê? Primeiro dia de treino, meu irmão, baixinho desse tamanho assim. Quem era? Era o danado do Messi. Meu irmão, começou a bola, eu no outro time. Não tinha como pegar. Se você parar pra analisar os vídeos dele na base, irmão, não tinha como pegar o moleque. Bizarro. Eu falei, que isso, Thiago? Que isso? Como é que pode? E foi exatamente na época que o Messi tava na transição base profissional. Não sei se vocês lembram, era Ronaldinho Gaúcho, Belete, era o super time do Barcelona. Edmilson. Não me pergunte por que eu não fiquei lá, mas se você quiser saber, eu te conto. É um outro programa, cara, assim. Mas dá pra ser falar de forma objetiva? Por que você não ficou lá? Dá. Então, resumindo, foi o meu contato com o Messi, a pré-temporada inteira no Barcelona.
E aí me ligavam os diretores para poder assinar o contrato, resumindo, para poder encaixar. E eu ligava, na época, para o empresário, que me ajudava. Falei, cadê você para assinar o contrato? Não, tô aqui, terça-feira eu tô aí. Passava domingo, segunda, chegava terça, nada. Fulano, cadê você que não chega aqui? Porra, não, na quinta-feira eu vou aí porque deu ruim aqui. 7. A quarta. Não, no 7 não. Tava enrolado mesmo por outras questões e não conseguia. Não era 7. O cara não era tão 7, tanto que ele hoje é a única pessoa que leva atleta pro Barcelona, desde aquela época. Pô, então não conseguia. Não. Foi, de fato, um equívoco que eu teria que ter esperado. Ah, entendi. Mas eu não tinha ninguém me assessorando ali. Recebi uma proposta independente da Argentina. Bem, $200 mil para 2 anos de contrato para vir pro Independente. Eu falei, quer saber? Se não chegar até segunda-feira, eu vou meter o pé. Nada. Fui no vestiário 6 horas da manhã. Peguei minha chuteira, peguei Thiago Otto indo embora. Peguei um voo Barcelona, Buenos Aires. Fugi do Barcelona. Quando todo mundo tá querendo ir, eu tava aqui fugindo, irmão. Essa foi a minha história com o Messi. E poucas pessoas sabem também. Então, assim, tomada de decisão, escolhas, lembra que a gente falou sobre isso? Mas o mais importante é que, às vezes, muitas das nossas tomadas de decisão e muitas das nossas escolhas são por falta de orientação de pessoas para te assessorar ali. Então, essa é a minha história. Então, galera, quando vê Barcelona aí, sim, irmão, fui para Barcelona, fiquei lá um mês e quase 2 meses de pré-temporada com o Messi, com todo mundo. E aí houve essa infelicidade, essa falta de orientação. Cara, é Barcelona. Fica sem contrato, vai lá, assina você, qualquer coisa. Não tem que sair daí pra nada. Mas é aquele aprendizado. O homem é diferente. Piada. Com 19 anos, era piada desse tamanho, não tinha como comparar. E aí foi mais um aprendizado. A gente achar que a gente é fera, sempre tem um mais fera que a gente. E aí, Ives, fala um pouquinho aí dessa história aí com o Adriano, conta pra gente. Então, a minha história com o Adriano é a infância toda, né? Particularmente, eu falo porque ele me viu crescer dentro da Vila Cruzeiro. Eu fui criado pelo pai dele, né? Pai dele que foi o meu pai, que eu não fui nascido e criado com meu pai. E não foi só na base do futebol, na rua, que ele tinha esse carinho por mim, de cuidar de mim, mas sim sempre perguntando à minha mãe. E eu fiquei muitos jogos pela equipe nossa lá, que é o ANG, por falta de não ir para a escola e querer só jogar bola. E daí o Adriano em si, ele, em alguns sentidos, ele ficou em segundo plano. Que o Mirim, ele cuidava mais da gente do que do Adriano. Sendo que toda a nossa conversa, o Mirim sempre colocava o Adriano como a nossa referência. Que eu falei no começo. A gente não tinha aquela pretensão a ser jogador de futebol. A gente estava ali no ANG Futebol Clube, no Poeira, jogando só o nosso futebol, a nossa brincadeira, que era uma coisa pra gente, era normal. Mas quando veio o Adriano nas nossas vidas, já veio o Adriano do Flamengo, que ele estava prestes a ser mandado embora, ele estava na lista de dispensa. Caraca. Ele estava na lista de dispensa. E daí ele conseguiu se manter lá. O Adriano estava na lista de dispensa. Isso, quantos anos ele tinha? Poxa, eu não vou saber. Ele já era profissional, não? Não. Ah, Sub-17. Sub-17? Sub-17. Então, aí ele já chegava lá, já era uma referência pra gente. E daí alguns jogos nossos lá, ele só jogava uma partida e ele jogava na final. Jogava na partida e jogava na final. Jogava na partida, só uma partida e jogava na final. Aí veio a convocação do Adriano pro Sub-17. Que daí foi ali que a gente enxergou o Adriano mesmo. Adriano como a nossa referência mesmo. Nossa referência total. Total. Que, poxa, a gente tá sendo... quem tá sendo nosso pai aqui é o pai do Adriano.
entendendo? Pô, ele é nosso paizão, tá com a gente todo dia, toda hora. Então a gente saía de casa, vamos supor, muitos dos meus amigos têm os pais. Alguns não tem mais. Poxa, vou ficar com o pai do Adriano. Vou ficar com o pai do Adriano. Pai do Adriano nada, pô. Parece que é teu pai. Pra muitos, era essa a situação. Pra mim, sempre foi o pai do Adriano. Pô, meu paizão, caramba e tal, não sei o quê. E quando o Adriano, ele chegou da seleção quando foi campeão, aí que foi a nossa aproximação da garotada. Que ele sempre teve aquele grupo mais velho, que foi nascido e criado com ele mesmo, e veio a gente, os mais jovens. Aí veio os mais jovens, pô, aí tal, pô, que a gente joga, é o segundo time é o segundo Wang aqui e tal, esses garotos novos, tal, não sei o quê, e começamos a frequentar a casa do Adriano. A primeira casa dele, na Barra da Tijuca. A primeira casa dele, que até hoje a mãe dele mora. Até hoje, a mãe dele continua lá com a família. E daí, a gente começou a frequentar a casa do Adriano, a casa da Adriana e tal. E começou aquela amizade. Começou a amizade. Eu ainda não estava no Vasco. Eu só jogava Vila Cruzeiro, alguns campeonatos ali. Nisso, quando eu fui pro Vasco, o falecido Mirim já não estava mais com a gente. Já tinha falecido já. E daí ele ficou com essa responsabilidade. Já foi o Adriano que ficou com essa responsabilidade com a gente. Entendeu? Então, sempre quando ele vinha de viagem da Inter, que era um tempo muito curto, que era Natal, Ano Novo, já estava viajando de novo, ele sempre deu prioridade para ficar com a gente. Ó, tô chegando tal dia, tal hora, ó, vou ficar 2 dias com a família aqui, ó, são 5 dias, 2,5 para cada. Então ele sempre estava próximo essa criação nossa, porque já não tinha já o pai presente. E o Adriano, que eu posso falar, cara super do bem, irmão, eu posso chamar, muitos podem falar que é amigo, que teve a amizade dele depois até da aposentadoria dele, ele construiu outras amizades, eu só considero ele como irmão. 1000, nota 1000, gente do bem, sempre vai ser do bem.